Olá, eu sou Marcos Cardoso, eu sou militante, né, do movimento negro brasileiro, sou filósofo de formação, sou mestre em História Social pela UFMG e também sou doutorando em Ciência da Informação, trabalhando, eh, pesquisando, né, memória negra no Brasil, a partir do Festival Internacional da Arte Negra, que foi realizado em Belo Horizonte em 1995. Agradeço aí o Festival Reverbera por esse convite para estar discutindo conteúdos que envolvem a obrigatoriedade da Lei 10.639, né? Essa lei, né, 10.639 e a 11.645, ela foi sancionada pelo governo federal em 2003. 2003. É uma lei que torna obrigatório o ensino da história e da cultura africana e afro-brasileira no sistema de ensino, tanto no nível do ensino superior quanto nos demais, né? Sobretudo no ensino médio, né? No sistema de ensino médio. Essa lei ela é fruto de uma luta incessante do movimento negro brasileiro, dos movimentos sociais de uma maneira que envolve a comunidade negra brasileira desde os anos 30, né? Desde 1930. Em 1930, a Frente Negra Brasileira, que foi uma organização do movimento negro daquela época, já reivindicava a necessidade do estudo e do ensino da história da África, da história do Brasil, da história do negro brasileiro na escola, né? No currículo escolar. Então, desde então, entre idas e vindas, essa questão foi sempre pautada, né? E em 2003, né, essa lei foi sancionada pelo presidente Lula, mas a primeira lei em janeiro de 2003. Então, essa lei ela é acompanhada de... por que ela é obrigatória? Né? Por que torna obrigatório? Né? Em função de que o racismo no Brasil, no caso, por exemplo, do corpo docente, dos professores, no primeiro momento houve muita resistência ao processo de inserção desses conteúdos na grade curricular do sistema de ensino. O mais importante, porque a lei é apenas uma âncora jurídica, o mais importante no debate da lei é as suas diretrizes, né, que são as diretrizes curriculares nacionais para a reeducação das relações étnico-raciais na educação. Essas diretrizes foram elaboradas pela uma relatora do Conselho Nacional de Educação, que é a professora Petronilha, da, da Universidade Federal de São Carlos, uma gaúcha, né? Hoje ela está aposentada, e uma professora muito envolvida, né, com o movimento negro gaúcho, muito envolvida com as questões educacionais na sociedade brasileira, né? Uma ativista do movimento negro brasileiro, sobretudo do grupo de professores e professoras antirracistas, né? Então, isso é importante, né? Porque os conteúdos dessas diretrizes contêm contém uma diversidade de sugestões para que os professores apliquem no dia a dia do chão da escola esses conteúdos, sobretudo conteúdos ligados às culturas africanas ou à história do negro no Brasil. Isso porque nós somos descendentes de diversos povos
do continente africano. Então, essa população negra brasileira, ela é oriunda de diversos povos e de uma diversidade de povos, uma diversidade de culturas africanas. E a formação da intelectualidade brasileira, a formação dos nossos professores e professoras, dos nossos educadores, sempre foi uma formação, vamos dizer assim, fundamentada nos valores e nas epistemologias produzidas no continente europeu. Para nós que analisamos e pensamos muito essa questão da questão racial no Brasil, esses conteúdos, eles, por mais que eles sejam importantes, eles estão muito distanciados da realidade histórica e da realidade cultural que as populações negras, na sua diversidade, territorializaram no Brasil. A África, além de ser um continente com uma diversidade de culturas, no processo da transplantação de africanos na condição de escravizados no período colonial, uma primeira questão fundamental é pensar que o africano, na condição de escravizado, não foi apenas um corpo submetido à escravização que veio para trabalhar. Do africano foram apropriados, ou, de uma certa maneira, usurpados um conjunto de conhecimento, né, de tecnologias, na qual a escola, de uma maneira ampla, não reconhece. Né? Então, as nossas referências, tanto do ponto de vista das lutas que esses povos travaram no Brasil, nas lutas por liberdade, na aplicação de conhecimentos, jamais foram referenciados ou dado o crédito da importância desses povos na formação do tecido social brasileiro. Um exemplo por exemplo, aqui de Minas Gerais, né, que é o exemplo da tecnologia da extração do ouro, por exemplo. Então, hoje, a partir das nossas pesquisas, hoje tá bem evidente que toda tecnologia utilizada, mesmo em condições precárias no processo da extração do ouro no Brasil, vieram de povos, por exemplo, de uma tecnologia do povo Akan. Né? O povo Akan e o povo Akan é um grupo enorme, né? Um grupo étnico enorme, e deles tem vários outros subgrupos que trouxeram para as cidades, de certa maneira, que produziram ouro, essa tecnologia da extração do ouro. Né? Não só do ponto de vista de conhecer os veios, né, nas rochas, por exemplo, nas minas de Ouro Preto, conhecer as formas, os modos de como extrair esse ouro, as formas de como beneficiar esse ouro e as formas, os modos, por exemplo, de como fundir esse ouro. Né? Daí uma outra tecnologia importante, que é a fundição, que dá origem à metalurgia. Então, queremos dizer com isso, esses povos, hoje, habitantes do antigo reino do Ghana, do Império do Ghana, na costa ocidental africana, chegaram ao Brasil como especialistas de um conhecimento, de uma tecnologia que foi utilizada nesse processo da extração do ouro. E hoje, né, esse conhecimento apropriado, sem a sua referência, daí o processo da fundição, a tecnologia de trabalhar a metalurgia, né? Em Minas Gerais, e hoje o processo hoje extremamente degradante, que é o processo da mineração. É um processo muito antigo, e esse reconhecimento da participação dos africanos, por exemplo,
na produção dessa tecnologia, passa distante dos processos de ensino e aprendizagem da universidade ao ensino infantil. Então, nesse sentido, a importância de trabalhar esses conteúdos é fundamental, né? Além da tecnologia, e o exemplo da mineração, podemos dar o exemplo, por exemplo, da, da navegação na costa do litoral brasileiro, o exemplo, por exemplo, nas tecnologias fitoterápicas, na etnobotânica, na produção de remédios, né? Então, há vários modos, por exemplo, da contribuição viva dessa população africana nesse processo de transmissão de conhecimento, né? Isso vai, de certa maneira, moldando a nossa cultura. Um outro exemplo importante, uma outra questão importante, é o processo, por exemplo, de transmissão do conhecimento a partir dos valores culturais. E o exemplo mais importante que nós temos é a musicalidade, né? Se nós pensarmos, por exemplo, a importância da música no processo de ensino e aprendizagem, sobretudo das crianças, né? A escola, por exemplo, passa muito distante desse processo. Até porque a música africana, ela não é só entretenimento. A música africana é transmissora de conhecimento, transmissora de mensagem, é uma comunicação, né? Então, como comunicação, a partir desse valor fundamental da cultura africana, que é a oralidade, a transmissão de geração a geração, a partir desses valores, a música africana, de certa maneira, ela é fundamental naquilo que nós conhecemos como música brasileira, né? A musicalidade não é só brasileira, né? Essa música produzida desde o sul dos Estados Unidos, passando pela Jamaica, pela Colômbia, pelo Caribe, todo o Caribe, até o sul do Uruguai. Essa música, essa musicalidade, ela atravessa esses territórios, chega ao nordeste do Brasil, né, até chegar ao sul do país. Então, é uma musicalidade que, de certa maneira, vai moldando o que nós poderíamos chamar denominar como identidade brasileira. Então, a identidade, todo esse debate em torno da identidade cultural brasileira, ou da identidade nacional, é atravessada fundamentalmente atravessada por esses valores de matriz africana, culturais, que a população negra teceu no Brasil. Entre essas diversas linguagens, a musicalidade é uma delas, né? Então, é fundamental trazer esses conteúdos, trazer essa informação para o dia a dia da sala de aula, e não só trazer para o dia a dia, mas, sobretudo, incentivar a pesquisa, né? Esses conteúdos deveriam estar não só no processo de formação dos próprios professores, mas no processo de formação dos alunos, né, que frequentam as nossas escolas na sociedade brasileira. Então, a Lei 10.639, ela é uma lei importante porque ela transversaliza não só as diretrizes, as leis, né, a consolidação das leis de educação no Brasil. Então, ela deveria ser transversalizada para todos os conteúdos, todas as dimensões, todas as disciplinas que são ofertadas na grade curricular do sistema de ensino brasileiro. Por outro, as culturas africanas, ou de matriz africana, elas
elas são importantes não só do ponto de vista da transmissão do conhecimento, e não só também do ponto de vista da fortalecimento das identidades, né? Das identidades, não só a identidade, as identidades negras, mas a identidade da, da nação brasileira, né? Porque essas culturas, elas são atravessadas por um debate que hoje está muito em voga, elas são permeadas por valores que são norteados por o que a gente chamaria de um princípio da ancestralidade, né? O que é esse princípio da ancestralidade? Quando a gente fala em ancestralidade, a gente não está só discutindo referenciando nos antepassados ou dos nossos maus, daqueles que já viveram entre nós. O princípio da ancestralidade ele tem a ver com o legado, né? Com um legado cultural, com um legado dos valores, tanto os valores éticos, mas também aqueles valores que nos ensina as formas de como lidar com o mundo, né? Lidar com a vida. Então, o princípio da ancestralidade, ele é uma noção permeada por aqueles valores fundamentais, como, por exemplo, a ideia do respeito à diversidade, do respeito aos mais velhos, não no sentido de respeitar só as tradições, mas não só esse respeito, mas assim, aqueles valores que nos informam de como devemos relacionar com a natureza, né? Com o meio ambiente, de como devemos relacionar com o próximo, né? Com os outros, e como devemos relacionar com o sagrado, né? Então, quando a gente fala de ancestralidade, a gente não está falando apenas de religião. Então, por mais que as culturas de matriz africana, quando se fala muito em cultura, parece estar extremamente vinculada à ideia de religião, mas na minha análise, eu penso que não, né? Religião, na minha análise, é uma criação, é uma narrativa do pensamento europeu, e eu não penso que as manifestações ou as expressões religiosas de matriz africana que nós conhecemos no Brasil, como o candomblé, a umbanda, né? a, a, a fé em Nossa Senhora do Rosário, né? Das Irmandades e Reinados Nossa Senhora do Rosário, no caso mais específico de Minas Gerais e tal. E, às vezes, eu não penso isso como uma religião. Eu acho que são formas culturais que foram territorializadas no Brasil, que atravessam a cultura brasileira, que nós chamamos de afro-brasileira, mas necessariamente não são religião. Eu acho que é tudo cultura, né? Então, todas aquelas pessoas, ou as comunidades, por exemplo, que são resistentes ou que são intolerantes em relação às manifestações dessas linguagens artísticas ou culturais, assentadas nesse legado, que é o legado dessa ancestralidade ou dessa memória ancestral do negro no Brasil, parte de um ponto de vista extremamente, vamos dizer assim, pobre, né, no sentido, porque ignoram a, a força cultural que essa ancestralidade, que essa memória ancestral nos legou. Porque como explicar, por exemplo, que essa população, esse povo, diante da violência que foi o processo de escravização, diante da crueldade, né? dessa violência que desumaniza, desses corpos que produziram e constituíram no período colonial
o processo de edificação do Brasil, resistiram ou de certa maneira, produziram uma noção, uma pulsão de vida que fizeram com que nós, até hoje, né, estivéssemos na sociedade brasileira até hoje. Quando a gente imagina o processo de escravização, é um processo, no passado, né, de violenta desumanização, e hoje, na medida em que essas culturas são desvalorizadas, que são perseguidas, que esses corpos, por exemplo, não têm o mesmo espaço, né, na sociedade brasileira, que suas culturas, que suas tecnologias, que suas filosofias não têm o mesmo tratamento, né, democrático, seja na universidade, seja na escola, seja no mundo do trabalho, seja no público, seja na rua, como que poderíamos pensar, por exemplo, essa resistência? Então, essa resistência ela é, sobretudo, fruto dessa memória ancestral, né, legada, né, pelos nossos antepassados, né? Então, hoje, aqueles, por exemplo, que acham que no 20 anos, quando essa lei, por exemplo, a Lei 10.839 foi sancionada, muitos achavam difícil, porque não conheciam cultura africana, não conheciam o território, não conheciam a história da África, né? E de lá para cá, o que tem de conteúdo, de material produzido sobre o continente africano, sobre a cultura negra na sociedade brasileira é incomensurável. Então, a justificativa, por exemplo, de não conhecimento, né, ela não se coloca mais. Então, essas questões que, durante esse processo de implementação da lei, né, e um processo que continua a nos desafiar, os educadores que resistem, inclusive, à implementação dessas diretrizes, não tem mais justificativa. A única justificativa é exatamente aquilo que é central em pensar o Brasil hoje, que é o racismo, né? Não só o racismo epistêmico, do ponto de vista da ignorância em relação ao que os intelectuais e as intelectuais, especialmente os intelectuais e as intelectuais negras produziram nos últimos 30 anos. Então, assim, ignorar isso é, de fato, um não engajamento, vamos dizer, ético, né, com aquilo que todos nós almejamos, que é a construção de uma sociedade fundada em valores fraternos, ou, do ponto de vista ético, uma sociedade justa, né, onde que negros e brancos possam conviver sem hostilidade, né? Então, o racismo cotidiano, aquilo que humilha cotidianamente a população negra, e as manifestações do racismo, aquilo que humilha cotidianamente uma criança ou um jovem negro dentro da sala de aula, é possível, por exemplo, superar ou mitigar o impacto negativo, aquilo que afeta negativamente a psique de crianças e jovens no processo de ensino, a partir do diálogo e do debate efetivo na transmissão desses conhecimentos que envolvem as culturas negras de matriz africana na sociedade brasileira. Então, eu penso que a força cultural negra ela tem um impacto profundamente positivo na construção
não só de novas epistemologias, mas um impacto positivo no fortalecimento dessas subjetividades desses jovens e das crianças, e também dos educadores. Né? Os educadores que assumem, por exemplo, esse compromisso ético com a implementação dessas diretrizes preconizadas pela Lei 10.309 são fundamentais para que a gente possa construir não necessariamente novos olhares, mas construir uma sociedade onde a diferença não seja a justificativa para a produção das desigualdades. Porque nós somos uma sociedade diversa, uma sociedade multicultural, uma sociedade pluricultural, né? E tanto as culturas negras, as culturas das matrizes africanas, como as culturas dos povos indígenas são fundamentais no processo de ensino-aprendizagem para que tenha-se uma compreensão mais ampla, né? Menos unilateral, menos monolítica daquilo que é o Brasil. Então, eu penso que a educação e o Brasil, a sociedade, só tem a ganhar com a implementação de atividades culturais e educativas a partir não só dos valores dessa memória ancestral africana, né, que informa o país, né, em várias atividades, em vários planos do conhecimento, seja no campo da tecnologia, seja no campo filosófico, seja no campo das religiosidades, seja no campo das artes, seja no campo das ciências. Então, em qualquer área dessa atividade, se a gente aprofundar, não só aprofundar nossas pesquisas, veremos lá a presença e a contribuição da África na produção desses conhecimentos. Então, a não implementação dessa lei seria o testemunho daquilo que na universidade nós chamamos, um termo cunhado pela filósofa Sueli Carneiro, de epistemicídio, né? Ou seja, a morte do outro, a morte a desvalorização da cultura do outro, né? Ou seja, o epistemicídio seria essa efetivação no campo da produção do conhecimento produzido pelos descendentes de africanos na sociedade brasileira. E se estamos tratando de educação, nós temos que não só visibilizar, né? Nós temos que revelar, demonstrar de onde veio, de onde partiu essa contribuição na produção de conhecimento no Brasil. Então, eu penso que mesmo que a gente se tenha avançado muito no Brasil, que há diversos projetos educacionais, diversos projetos pedagógicos, que não se restringe apenas ao Dia Nacional da Consciência, 20 de novembro, que, mesmo que tenha avançado, a implementação dessas diretrizes curriculares nacionais para a reeducação das relações étnico-raciais na educação, a implementação, enfim, da Lei 10.039 ainda continua tendo enormes desafios, né? Enormes desafios, né? Que passa pela formação dos professores, né? Passa, sobretudo, pela formação dos professores, passa pelas tecnologias inovadoras no campo do ensino e aprendizagem, passa pela produção de materiais didáticos, né? Mas, além desse desafio epistêmico, né, no campo da pesquisa, além do desafio político, que
a direção e a gestão das escolas se envolvam na implementação de projetos pedagógicos, para que esses conteúdos cheguem à sala de aula, cheguem ao dia a dia das crianças e dos jovens da nossa rede de ensino, há esse desafio, que é o desafio, vamos dizer assim, um desafio ético, né? Que tem a ver com a subjetividade das pessoas, né? Tem a ver com a subjetividade das educadoras e dos educadores, que é o racismo, né? Porque um educador que esquiva da responsabilidade profissional, né? De implementar as diretrizes da Lei 10.639, ele está, de certa maneira, se constituindo como de uma pobreza, vamos dizer assim, de espírito, porque eu penso, né, que cada vez mais que a gente se compromete com um ensino de qualidade, um ensino que respeite as diferenças e a diversidade desse país, o resultado que a gente pode almejar é o nosso engrandecimento eticamente enquanto pessoas. Então não dá para fugir essa responsabilidade. E a gente assumir profissionalmente atividade só porque existe uma lei, né, porque há uma lei, né? É como se a gente fosse uma pessoa. É como se o racismo tivesse internalado dentro da gente e a gente não assumisse, né? Como, por exemplo, no caso de Minas Gerais, por exemplo, o caso das cotas raciais, né? Então, as cotas, por exemplo, no caso da UFMG, as cotas raciais na UFMG foram implantadas não porque a universidade chegou à conclusão, naquele momento, da importância das cotas no processo de acesso e democratização do ensino no Brasil. Então, as cotas na universidade, elas foram, no caso da UFMG, foram implementadas porque existe uma lei federal que obriga a universidade a implementar as cotas. Se fosse por um consenso ou a uma análise profunda da realidade histórica, a realidade brasileira, que a universidade chegasse aí, não, necessariamente. Então, a universidade implementou as cotas da lei. Acho que esse mesmo raciocínio valeria, no caso, para o conjunto dos profissionais de ensino, né? Você ter que implementar conteúdos que tenham a ver com a valorização dos sujeitos, sobretudo desses sujeitos, crianças e jovens, negros e negras, porque existe uma lei, ou porque eu cheguei à conclusão, porque nós chegamos à conclusão que esses conteúdos são importantes para o desenvolvimento do ensino, para o desenvolvimento da personalidade, né? Porque compreendendo que a luta para a erradicação do racismo, a luta contra o racismo, né, não é uma responsabilidade que deva ser atribuída apenas ao sujeito negro, mas a todas as pessoas, negros e brancos, para que, fazendo à medida que a gente é uma sociedade multirracial, é importante que todos e todas possam se comprometer com o processo de ensino e aprendizagem. Por outro lado, desde a década de 30, em que essa discussão da história da África, da cultura afro-brasileira no Brasil, começou a ser reivindicada, a comunidade negra brasileira, de uma maneira geral, sempre pautou a educação como uma prioridade, né? Então, sim, para as mães, para as famílias negras, a educação sempre foi uma prioridade. Agora, não adianta a gente ter uma educação com uma cosmovisão de mundo só a partir da Europa, a partir dos valores eurodescendentes. É importante que nessa construção
de uma perspectiva crítica, ampla, que essa visão de mundo seja permeada por aqueles povos fundadores ou formadores da nacionalidade, né? Então, assim, por mais que é importante considerar a presença e a importância da Europa, é importante também considerar a importância dos africanos e dos povos indígenas, né, na configuração do país, e, sobretudo, no seu processo de transmissão, de produção e transmissão do conhecimento, que é transmitido a partir do processo de ensino e aprendizagem a partir da escola, né? Então, a escola é o espaço muito importante, não só para a sociabilidade, mas é, sobretudo, também para que a gente reconheça o outro, né? Sobretudo esse outro que foi historicamente humilhado e vilipendiado, desumanizado pelo racismo. Então, a escola não pode continuar nesse agenciamento, nessa reprodução do racismo. É necessário que a escola se engaje na luta política, na luta cultural, na luta ética contra o racismo. E a forma da escola poder dar sua contribuição fundamental nesse processo é a partir de trazer esses valores culturais da matriz cultural brasileira africana para dentro, né? E não só apenas no dia do ano, mas em todo o processo, transversalizando todos os conteúdos e todas as disciplinas da grade curricular com que a escola trabalha a partir do seu projeto pedagógico, né? Então, isso é importante para a gente criar socialidade, é importante para afetar positivamente a escola e a comunidade naquilo que, sobretudo, uma lição que Nelson Mandela deixou profundamente que tem a ver com o processo de ensino-aprendizagem, né? Nelson Mandela ele disse que se nós aprendemos a odiar, é possível que a gente também aprenda a amar. E esse amor ao outro é, sobretudo, pelo afeto. Então, nós devemos nos deixar afetar por valores que é mais importante. Nesse sentido, a, a implementação das diretrizes nacionais curriculares para a reeducação das relações raciais, que preconiza a Lei 10.639, é muito importante, né? Muito importante. Então, agradeço aqui viu, Giovano, o festival por esse convite, no sentido de trazer essa mensagem aí para a rede, e isso que espero que contribua para a rede de educadores e educadoras ter uma compreensão da importância que é trabalhar os conteúdos da Lei 10.639 e da 11.645. Né? Nesse caso, a 11.645 inclui os povos indígenas, né? Isso é importante não só para dialogar democraticamente com a escola, mas, sobretudo, para trazer os aportes, né, que a África, que o continente africano, legou para a humanidade, né, e legou para a sociedade brasileira. É isso. Muito obrigado. Até.